Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma jornada terapêutica de capelania evangélica. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Uma igreja para você se conectar em pleno conhecimento em série de mensagens bíblicas da Palavra de Deus, a Bíblia. Eu desejo que você se sinta à vontade, conectado aí em sua casa, ou em seu local de trabalho, ou em seu lazer. O Espírito Santo vai ativar você e você vai ficar interessado em ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Aqui agora eu vou compartilhar especialmente para você, e esse momento foi criado especificamente para você. Você vai ouvir o poderoso livramento de Deus. Eu desejo que você se sinta à vontade agora e pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia nos Salmos de número 91. Ouça a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. O Salmo 90 falou do homem pecador secando debaixo da ira de Deus. O Salmo 91, porém, nos fala de um homem que é capaz de pisar o leão e a áspide. As imagens desse Salmo 91 parecem, em parte, obtidas daquela noite da Páscoa, quando o anjo destruidor passou pelo Egito. Nesse mesmo momento, os israelitas fiéis e obedientes foram protegidos por Deus. Este é um salmo, Salmo 91, é um salmo para tempos de perigo, para quando estamos expostos ou cercados, ou quando desafiamos a potência do mal. Este Salmo 91 é um salmo de guerra que descreve um campo de batalha, pois transmite uma atmosfera do ataque do inimigo diário e opressivo. Muitos usam o Salmo 91 de forma mística, sem qualquer proveito espiritual, colocando-o aberto na sala de estar, como se esse ato afugentassem os espíritos malignos e protegesse a família dos males que nos espreitam. Longe de lançar mão desses expedientes sem créditos, devemos nos deter nas promessas de Deus aqui exaradas no Salmo de número 91. Há um salmo mais alegre no saltério. O Salmo 91 é a versão antiga da convicção triunfante de Romanos, capítulo 8, versículo
31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, o poderoso livramento de Deus na jornada terapêutica de capelania evangélica. Mas, quer saber que privilégios são esses que temos em Deus? Deus, a nossa morada segura. Salmos capítulo 91, versículos de 1 a 4. 4 verdades preciosas vou compartilhar para você aqui e agora. Em primeiro lugar, temos uma habitação plenamente segura. Salmo 91, versículo 1 e 2. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Ouça a voz da Bíblia. Rico ou pobre, doutor ou analfabeto, aristocrata ou plebeu, jovem ou velho, enfim, todos os que habitam no esconderijo do Altíssimo e descansam à sombra do Onipotente estão seguros. Habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos sob a sua sombra. Eu fico pensando, a palavra habitar é a tradução da palavra hebraica yashá, que quer dizer permanecer. Já a palavra esconderijo, satar, significa abrigo, esconderijo secreto. Ouça a voz da Bíblia. Um grupo de soldados surpreendidos atrás das linhas do inimigo precisa encontrar um lugar para descansar, um lugar que esteja escondido e, portanto, a salvo do inimigo. Nesse sentido, o Senhor é descrito como nosso refúgio, onde podemos encontrar segurança e descanso e ainda mais refúgio. É um lugar de descanso, mas fortaleza é um lugar de defesa. O lugar mais seguro da terra é uma sombra. Se essa sombra for a do Deus onipotente, pense nisso em sua jornada cristã. O próprio Deus é o nosso refúgio, o nosso baluarte, a nossa torre de proteção. Estamos nele, guardados por ele. Portanto, ele, Deus, nos cobre por todos os lados. O esconderijo é o lugar para onde fugimos para nos proteger dos perigos. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, no Salmo de número 91. Nenhum refúgio pode ser imaginado como comparável à proteção da própria sombra do Senhor. Pois se o pássaro foge para o bosque e a raposa corre para a toca, cada criatura usa o seu refúgio na hora
do perigo. Do mesmo modo, em todo perigo, devemos correr para o Senhor, o eterno protetor dos seus. Deus não é apenas esconderijo, um lugar secreto, mas é refúgio e baluarte, uma torre de proteção. E Ele, Deus, está para nós no lugar de muralhas e baluartes. As nossas defesas desafiam os exércitos do inferno, coligados e muros não podem manter a pestilência do lado de fora, mas o Senhor pode. O Salmo de número 91 foi escrito para os que habitam, isso é, permanecem. Ele não promete salvação e proteção a todos, mas aos que permanecem, aqueles que obtêm diariamente a sua força do seu Senhor, conservando uma intimidade de comunhão e proximidade com Ele. Você está buscando a proteção do Senhor diariamente no Salmo de número 91. Pense mentalmente, aqui e agora. Em segundo lugar, temos livramento das armadilhas escondidas do caminho. Salmo 91, versículo 3, parte A. Pois te livrará do laço do passarinheiro. Os dois primeiros versículos do Salmo 91 retratam o caráter fiel de Deus, ao passo que os versículos 3 e 4 descrevem o que Deus faz. O laço do passarinheiro é uma armadilha para laçar os pés, é algo em que lhe enreda, algo enganosamente atraente. Trata-se de uma metáfora para os enredos que poderiam complicar seus negócios ou comprometer a sua lealdade. Nessa armadilha há uma isca aparentemente vantajosa que atrai o pássaro, mas quando ele voa para ela em busca de algo que lhe ofereça vantagem e prazer, descobre que foi aprisionado. Deus é quem livra os seus pés da queda e ainda mais te afasta dessas muralhas de morte. Às vezes você é tolo e fraco como pobres pássaros e é muito propenso a ser atraído à destruição por adversários ardilosos, mas se você habitar em Deus, Ele garantirá que o mais talentoso enganador não lhe engane. Pense nisso. Como passarinhos estultos e fracos, você deixa às vezes que o diabo te atrai para suas armadilhas. O apóstolo Paulo declarou: não ignoramos o seu desígnio, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Deus é espírito e pode lhe proteger de espíritos maus. Deus, cujos caminhos são misteriosos, pode lhe proteger de perigos misteriosos. Deus, que é imortal, pode te livrar de doenças mortais. Em outras palavras, não há limites para o poder protetor da fé,
mas a promessa é dirigida àqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e não àqueles que fazem raras visitas a Ele. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, no Salmo de número 91. Em terceiro lugar, temos livramento da peste perniciosa. Salmo de número 91, versículo 3, parte B. E da peste perniciosa. A peste perniciosa é uma personificação poética que aponta para uma doença endêmica que assola e mata, uma pandemia devassaladora que vem com uma onda poderosa como o tsunami. Nenhum castelo, por mais seguro, a mantém do lado de fora. Ou seja, somente Deus pode nos livrar dessa onda de morte, somente Ele, Deus, pode nos proteger dos perigos invisíveis que nos rodeiam. No ano de 2020, o mundo foi assolado pela pandemia do coronavírus. Milhões de pessoas foram infectadas e mais de 2 milhões de pessoas morreram. Com isso, os pilares de sustentação da sociedade ficaram abalados, os poderes econômicos, científicos e tecnológicos ficaram impotentes diante do avanço insopitável da doença e os recursos humanos tornaram-se ineficazes para debelar de pronto o mal que assolou as nações. E ainda mais, existe uma pestilência moral do erro, e nós estaremos a salvo se habitarmos em comunhão com o Deus da verdade. Existe uma pestilência fatal de pecado e nós não seremos infectados por ela se habitarmos com aquele que é 3 vezes santo, santo, santo. Ouça em quarto lugar. Temos uma proteção amorosa e eficaz. Salmo 91, versículo 4. Cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Os Salmos 36, versículo 7, como os Salmos 57, versículo 1, mencionam a proteção que temos sob as asas do nosso Senhor. Quando uma galinha percebe a chegada de uma tempestade, chama seus pintinhos e os protege debaixo de suas asas. Deus, sendo onipotente, ao ver as rajadas de vento e os perigos tenebrosos nos encurralando, nos trai para debaixo de suas asas, onde encontraremos proteção e segurança, de modo que, quando andamos na sua verdade, temos um escudo suficientemente poderoso para nos livrar de todos os dados inflamados do diabolos, do maligno. Pavês e escudo representam, respectivamente, a proteção que era grande e estática e a que era pequena e móvel. A palavra hebraica para escudo indica uma barreira de proteção que é
suficientemente grande para proteger o soldado de uma chuva de flechas. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, na jornada terapêutica de capelania evangélica, no Salmo de número 91. Ouça agora Deus, o nosso protetor incomparável. Salmos capítulo 91, versículos 5 a 13. Vou compartilhar para você que está conectado 5 verdades preciosas. Em primeiro lugar, temos livramento dos terrores que assaltam nossa alma. Salmo 91, versículo 5. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. O medo é um inimigo terrível. E mais do que um sentimento, é um espírito atormentador. O terror noturno fala daqueles medos que nos assaltam a alma. São os medos que brotam do coração atormentado e sobem da alma angustiada. Nessas horas de escuridão, é Deus quem nos livra de atentarmos contra a nossa própria vida e nos livra não apenas dos perigos invisíveis nas caladas da noite, mas nos livra das ameaças reais que tentam nos atingir como setas cheias de veneno na correria da vida diurna. Somos frágeis e vulneráveis, e noite e dia estamos em perigo. Porém, não há seta que possa destruir os justos, pois o Senhor disse: toda arma forjada contra ti não prosperará. Isaías, capítulo 54, versículo 17. Em segundo lugar, temos livramento dos perigos visíveis e invisíveis. Salmo 91, versículo de número 6. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Há pestes que se propagam nas trevas e há mortandades que assolam ao meio-dia. Somos impotentes para enfrentar ambos os perigos, portanto, nenhuma posição social pode nos blindar e nenhum conhecimento, por mais robusto, pode nos proteger. Somente Deus pode nos guardar desses perigos reais, mas tantas vezes invisíveis. Fomes, guerras e pestilências podem matar, terremotos podem destruir. As pragas repentinas da enfermidade não devem causar terror, mesmo quando atingem proporções epidêmicas. O cristão, embora frágil, agasalha-se sob as asas do Onipotente e ali encontra segurança. Às vezes somos libertos da morte, outras vezes na morte, porém, se vivermos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morreremos. Quer vivendo ou morrendo, estamos no Senhor, somos do Senhor e reinaremos com o Senhor. Em terceiro lugar, temos um livramento singular. Salmo
91, versículo 7 e versículo 8. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. A Bíblia diz, eu acredito. O uso de 1000 e 10.000 em frases paralelas é típico da poesia hebraica. Não importa quantos caiam ante os ataques dos inimigos ou das enfermidades, o salmista assegura a seus leitores que Deus os guardará em segurança. Serão espectadores dos juízos divinos contra os perversos e não eles próprios como participantes. Pense nisso. Na verdade, ninguém tem autoridade para tocar no servo de Deus sem a licença dele. Aqueles que buscam abrigo em Deus veem a morte assolando a seu lado, mas são preservados milagrosamente por ele da foice da morte. O nosso Deus salva os seus escolhidos, mesmo entre os mortos, entre as sepulturas. O poder de Deus pode nos levar para perto do perigo e ainda assim nos manter longe dos danos. A nossa vitória não decorre das nossas forças nem das nossas estratégias. Vem de Deus, o Senhor. Pense nisso. Em quarto lugar, temos nossa casa protegida de toda praga. Salmos 91, versículo 9 e versículo 10. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nem o mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Coloque a Bíblia em sua mente, muitos benefícios advirão. Você vai gostar do resultado. Quando fazemos de Deus a nossa morada, Deus vem morar em nossa casa, protegendo-nos de todo mal e de toda praga. Os homens maus podem até urdir contra nós, lançar sobre nós suas maldições, mas essas imprecações venenosas não chegam à nossa tenda, porque Deus nos livra de todas elas. Não importa se a nossa morada é a barraca de um cigano ou um palácio de um monarca, pois se a nossa alma fizer do Altíssimo a sua habitação, praga nenhuma nos atingirá, pois Deus é poderoso para nos livrar dos perigos e pelos perigos. Não há veneno para qual a providência de Deus não saiba como fabricar o antídoto. Guarde isso em sua mente. Na jornada terapêutica de capelania evangélica, no Salmo de número 91. Em quinto lugar, temos a escolta dos anjos em nosso favor. Salmo 91, versículo 11 a 13. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Deus prometeu enviar auxílio angelical
pois precisamos de ajuda sobrenatural quando lidamos com inimigos sobrenaturais, sendo assim como sentinelas silenciosas, os ángelos montam guarda sobre os que buscam refúgio no Senhor. O texto, porém, não está falando de anjo da guarda como alguns imaginam. A referência aqui diz respeito a todos os ángelos que são ministros de Deus e trabalham em nosso favor. São guarda-costas dos príncipes do sangue imperial do céu e sob as ordens divinas, eles nos guardam e nos livram. Eles são incumbidos pelo próprio Deus para garantir que os eleitos estejam protegidos. Os anjos são fortes, sábios, inteligentes e amorosos, e um anjo armado com poder e a glória de Deus é mais forte que um exército. Quando andamos em todos os caminhos de Deus, os anjos de Deus nos sustentam e nos livram de tropeços. Guarde isso em sua mente. Não é o caminho do crente sair do caminho. Em vez disso, ele se conserva no caminho e então os anjos o guardam. Esta passagem foi usada por Satanás para tentar Jesus Cristo no deserto, mas como o adversário é um falso intérprete das Escrituras, ele subtraiu essa parte do versículo em todos os teus caminhos, Salmo 91, versículo 11. Subtrair ou acrescentar algo à palavra de Deus é usá-la para tentar e não para edificar. Se andarmos em todos os caminhos de Deus, mesmo que as víboras mais sutis e venenosas, como a áspide, nos ataquem, ou mesmo que os leões ferozes, com seus rugidos apavorantes, nos ameacem, seremos guardados pelos anjos de Deus e prevaleceremos, e os inimigos mais fortes e os mais astutos serão vencidos. O leão simboliza aqui todos os inimigos conhecidos, abertos e violentos. A serpente simboliza aqui todos os inimigos secretos e traiçoeiros. O inimigo mais poderoso e mais peçonhento nas suas tramas será vencido pelo homem de Deus. É digno de nota que tanto o leão como a serpente são símbolos de Satanás, mas a Escritura diz: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Romanos 16, 20. O texto, portanto, nos fala não apenas de proteção, mas de triunfo, ou seja, saímos desse campo de batalha não apenas protegidos, mas vitoriosos. Os servos de Deus não saem desta batalha meramente como sobreviventes, mas, sobretudo, como vencedores que calcam os pés os inimigos mortíferos. Você sabia? Ouça agora Deus, o nosso abençoador amado. Salmo 91, versículos 14 a 16. Deus, nos 3 últimos versículos, acrescenta sua garantia à promessa do profeta.
do poeta. Em primeiro lugar, livramento. Salmo 91, 14. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. O salmista deixa de falar acerca de Deus e agora o próprio Deus é quem toma a palavra para falar acerca do salmista. Este apegou-se a Deus com amor, o conheceu na intimidade e o invocou. O amor por Deus é a marca que distingue aqueles as quais o Senhor protege do mal. Aqueles que conhecem a Deus na intimidade são os que desfrutam do livramento divino. O verbo amar, usado aqui, hebraico, shas'ar, não é o verbo hebraico mais comum para amar. Ele denota profunda afeição e é usado para atitude divina para com Israel. Se alguém nutre um genuíno amor por Deus, então este promete guardá-lo e protegê-lo. Quero que você se lembre disso. Em segundo lugar, resposta às orações. Salmo 91, versículo 15, parte A. Ele me invocará e eu lhe responderei. Aqueles que invocam a Deus são ouvidos e atendidos por Ele. A bênção não virá aos mais favorecidos sem oração, mas por meio da oração eles receberão todas as boas coisas. Em terceiro lugar, consolo na angústia. Salmo 91, versículo 15, parte B. Na sua angústia eu estarei com ele. Os herdeiros do céu são conscientes de uma presença divina especial em períodos de severas provações, pois o consolo divino nunca falta àqueles que amam a Deus, deleitam-se nele e invocam o seu nome. Quero que se lembre disso. Em quarto lugar, maior honra depois das dificuldades. Salmo 91, versículo 15, parte C. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Aqueles que honram a Deus são honrados por ele. O servo de Deus sai das provas não humilhados, mas exaltados, por Deus não apenas os livra, mas os glorifica. Pense nisso. Em quinto lugar, longevidade. Salmo 91, versículo 16, parte A. Saciá-lo-ei com longevidade. Essa promessa não significa apenas vida longa sobre a terra, mas vida de completude. Muitos completam sua carreira independentemente de morrerem jovens ou velhos, pois longevidade não é apenas quantidade, mas, sobretudo, qualidade de vida. Em sexto lugar, salvação plena. Salmo 91, versículo 16, parte B. E lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que ama a Deus apegar-se-á a ele e o invoca, entrará no descanso de Deus e desfrutará da plenitude da salvação em todos os níveis e sentidos, entrando no reino da glória
pelas portas. Qual foi a sensação ao ouvir a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, descrita do Salmo de número 91? Se sente preparado a obedecer a todas as regras espirituais pelas quais você ouviu aqui conectado? E ainda mais, se sente preparado ou preparada a entregar sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Só Jesus Cristo salva. Ele é a única esperança de salvação de sua alma. Jesus transforma. Venha para Cristo Jesus enquanto você ainda respira o ar da graça de Deus. Venha para Cristo Jesus enquanto você ainda tem oportunidade de ouvir a voz do Evangelho. Não demore, venha para Cristo Jesus e não perca tempo. Sua alma tem valor para Cristo Jesus.